quiser gravar. Ah, está sendo gravada lá. Beleza, então. Irmãs, eu quero dizer para vocês que eu sou da Primeira Igreja, Assembleia de Deus, São Mateus, no Espírito Santo. São Mateus é uma cidade que fica aqui no norte do Espírito Santo, já bem próximo da divisa, né, com a Bahia. E sempre que eu começo assim, eu gosto de falar que as irmãs recebam cumprimentos, o abraço do nosso pastor presidente, Leidson Gomes, porque toda vez que eu falo com ele, pastor, vou ministrar uma palavra, ele fala, leve o meu abraço, leve os meus cumprimentos. Então, as irmãs sintam-se abraçadas pelo nosso pastor presidente, com o nome de Deus, uma bênção em nossas vidas, né? Irmãs, eu não sei nem quanto tempo eu tenho, irmã Silvana, mas eu vou... Sinta-se à vontade, viu? É o seu Amém. tempo. Glória a Deus. Amém. Então, a gente vai abrir, quem estiver com a palavra de Deus aí, né? Abre em Gênesis 37, nós vamos ler a partir do versículo 23. Gênesis 37, versículos do 23 ao 28, eu vou ler aqui, tá? Amém, irmãs? Já posso ler? Amém, irmã Silvana? Amém, minha amada. Pode sim, com continuidade. Então, vamos lá. O versículo 23 diz assim: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois, assentaram-se a comer pão. Levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, e iam levar isso para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde, vendamo-nos a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Queridos, José, todos já conhecem essa passagem, né? Era filho de Jacó, de Raquel. Sua vida foi marcada por altos e baixos. E José, ele era o filho favorito de Jacó. Jacó teve ele já mais velho, né? E isso despertava uma inveja em seus irmãos. Olha que coisa interessante, né? E a palavra do Senhor diz que a primeira coisa que fizeram com José foi tiraram a sua roupa, tiraram a sua túnica. Depois, como se não bastasse, jogaram numa cova e não tinha água nessa cova. E era óbvio que o intuito era matá-lo. E assim eles ficariam livres. Mas aí eles mudaram de ideia e decidiram, então, vender José como escravo. E foi levado, então, para o Egito. Lá no Egito, José passou muitas dificuldades, inclusive sendo preso injustamente após uma falsa acusação da esposa de Potifar, que era seu senhor. Este jovem, irmãs, José, ele teve muitos motivos para se traumatizar. Muitos. Odiado pelos irmãos, tiraram a sua roupa. Ele ficou nu. Foi jogado numa cova que não tinha água. Sofreu a tentativa de morte. Mas aí foi vendido como escravo.
Pensem vocês, um rapazinho que tinha tudo do pai, que era o queridinho do pai, de repente, pelos próprios irmãos, estava numa situação dificílima, sendo vendido como escravo. Chegando no Egito, não teve uma vida fácil. Teve uma vida difícil. Foi preso injustamente. E nós vamos ser sinceras. Sincero, eu quero que cada irmão pense agora. Glórias e aleluias. Qual de nós aguentaríamos isso sem murmurar? Sem nos traumatizarmos? Deixaríamos de confiar na família, talvez. Qual seria o nosso testemunho? Odiado pelo nosso irmão, pensa que nós passamos dificuldade também, passamos luta desde que nascemos, odiado pelos irmãos, jogado numa cova, tirado sua roupa, uma tentativa de morte, vendido como escravo, preso. Quanto será que nós aguentaríamos? Sem murmurar? Sem nos traumatizarmos? Qual seria o nosso testemunho diante de tantas dificuldades, de tanta luta? Preso injustamente. A irmã até escreveu aqui, ó, inocentemente. José poderia ter se tornado um jovem com muitos traumas, porque ele teve tudo de difícil. E ele poderia ter muitos traumas. E a gente vê tanta gente traumatizada com tão pouco. Todos nós enfrentamos traumas em nossas vidas, enfrentamos eventos dolorosos. É isso mesmo, eventos dolorosos em nossas vidas. Quem não passou ainda por eventos dolorosos que deixaram marcas profundas na nossa mente, na nossa alma? Se a gente for ouvir a história de cada uma, quantas marcas profundas nós temos? Quantas marcas em nossas mentes, tudo arquivado nesse grande computador que Deus fez aqui, olha, no nosso cérebro. Isso pode incluir perdas, abusos, rejeições, momentos de grande tristeza. Tudo isso, irmãs, são traumas que deixam feridas na nossa mente, no nosso coração. Irmãs, às vezes eu fico pensando que quando eu tinha 24 anos, eu perdi uma irmã com 21. Foi a maior perda da minha vida. Eu nunca tinha experimentado a perda. Foi uma perda da minha vida. Foi o maior trauma da minha vida. Mas quando eu entendi que o Senhor fez isso porque Ele me amava, porque Ele queria que eu estivesse perto dEle, porque Ele queria me ensinar o caminho da salvação. Mas eu não conhecia o Senhor. Mas em função dessa perda foi que eu conheci um Deus lindo, um Deus verdadeiro, um Deus que tudo pode. Sabe, assim como as feridas físicas, elas podem demorar para cicatrizar, os traumas também podem deixar cicatrizes por muito tempo. E algumas pessoas não conseguem se desvencilhar dos traumas. Eu, para a honra e glória do nome do Senhor, eu consegui me desvencilhar desse trauma, eu consegui entender o propósito, o plano de Deus para a minha vida, para me salvar por amor a mim. Mas tem gente, irmãs, que não consegue, que vive no trauma, que vive remoendo o trauma. E como é que nós mantemos esses traumas em nossas mentes? Por que a gente mantém? Porque a tendência do ser humano, a tendência humana é ficar revivendo os problemas repetidamente. Vocês já perceberam?
Às vezes você vai perguntar, né, a uma pessoa: oi, tudo bem com você? Primeira coisa que ela fala é te contar problemas. Fica remoendo, revivendo os problemas do passado. E esquece que Deus está dando um presente, que é o dia de hoje, a hora de hoje, o momento de hoje, para nós irmos para o futuro. Como diz o apóstolo Paulo, já não olho mais para as coisas que atrás ficam, porque agora o foco de Paulo é no Senhor Jesus, é na salvação, que deve ser o meu, o seu também. Por que ficar repetidamente, já pensou eu aqui me derramando em lágrimas e dizendo que a minha irmã morreu, que a minha irmã morreu? Irmãs, eu ouvi a voz de Deus dizendo que eu tinha uma vida abundante, que era para eu ser feliz. São tantas experiências com esse Deus maravilhoso. Não é que a saudade, ai, a irmã Adriana é fria, não tem mais. Claro que eu sinto saudade da minha amada irmã, mas é uma saudade que eu glorifico a Deus, que Deus disse: vem cá, você é minha, você não vai ficar no mundo, você é jovem. Olha que coisa gloriosa, sabe? E as pessoas ficam permitindo, sabe? Repetindo, permitindo essa repetição, permitindo que eles se tornem uma prisão mental, sabe? Uma prisão mental. Isso não aconteceu com José. Olha que coisa linda. Ele seguiu em frente com o que ele tinha. Não aconteceu com José. A Bíblia não relata que José ficou traumatizado, que José ficou mal-humorado, mesmo diante das adversidades. José manteve a sua integridade, ele manteve sua fé. Irmãs, uma fé inabalável. Oh, glória a Deus. Muitas vezes isso afeta a nossa visão, a visão que nós temos de nós mesmos, dos outros e até do próprio Deus. Porque a gente se esquece que Deus tira as nossas dores, que Deus tira tudo. Irmãs, eu sou psicanalista, sou terapeuta, sou coach, atendo muitas pessoas que precisam de uma palavra, que precisam de uma técnica para sair daquela depressão, daquela ansiedade, daquela angústia, daquela tristeza. E não são só as pessoas, irmãs, como foi falado aqui no início, né? Não são só as pessoas que estão fora da igreja, são pessoas que estão dentro da igreja sofrendo. Olha, irmãs, eu sempre falo assim, quando você sente um problema no coração, você procura um cardiologista. Se você quebrar seu pé, você procura um ortopedista. Quando você tem um problema aqui, você não procura ninguém. Irmãs, tem que procurar. Porque se você ficar com um problema aqui, vai afetar a sua visão de você mesmo, do poder que Deus te dá, do poder que Deus te entregou. Assim como ele entregou a Moisés, a Abraão, ele entrega para você, entrega para mim. Nós perdemos, sabe, muitas vezes a visão do nosso irmão. Começamos até a murmurar do nosso irmão, porque nós estamos sofrendo, porque o trauma não sai da nossa vida. Deus não se agrada disso. Onde é que está Deus na sua vida? Onde é que está Deus na minha vida nesse momento? Gerando medo, desconfiança, ressentimento. José sofreu rejeição, viveu uma escravidão, viveu na prisão. Um tempo de Deus, ele foi sendo curado por Deus, ele pôde perdoar, olha que coisa linda, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi curado por Deus, nós sabemos que ele perdoou a sua família. Isso nos remete, né, ao que está lá no versículo, no capítulo 50, né, no versículo 20, quando ele diz assim: vós que intentares mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Quanto mais eles tentavam fazer o mal para José, depois as irmãs podem ler lá, né? José disse: olha, vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida, porque José perdoou a família dele.
Queridos, o nosso glorioso Deus nos deixou a Bíblia, como fonte de cura, de esperança. Olha, Deus deixou a Bíblia como fonte de cura, de esperança. Se você não está curada dos seus traumas, de todos aqueles problemas que você passou, Deus manda te dizer nessa tarde: você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E quem é uma nova criatura deixa para trás o que passou e vive uma nova vida. Porque a nossa vida é só pensando no céu, é pensando na eternidade, é pensando na vida que nós vamos ter com Deus, que é gloriosa, que vai ser linda. Ontem eu estava na igreja, no congresso da minha igreja de mulheres, e eu sentei, tem o microfone ligado. Eu sentei ao lado de uma irmãzinha e comecei a conversar. Ela disse: irmã, eu quase não vim para o congresso. Por quê? Foi porque eu fico deprimida, eu tenho ansiedade, eu quero entrar no quarto, eu quero chorar. Eu disse: irmã, Deus tem uma bênção para o seu coração. Quem tem Deus que nós temos não precisa ter medo, não precisa ter insegurança, não precisa ter nada. O maior mal que nós prevemos que pode nos acontecer é a morte. Oh, Deus, segura na minha mão e me leva com você. Vamos estar preparadas, vamos esquecer o passado, vamos olhar para o presente, vamos olhar para o nosso dia de hoje, vamos nos preparar. Sabe, 2 Coríntios 5,17, se eu não me engano, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo. Você é serva do Deus Altíssimo, do Deus Poderoso, do Deus que pode todas as coisas e vai nos levar para a eternidade. O que mais nós queremos? Nós vamos andar nas ruas de ouro, nós vamos nos abraçar. Ontem cantou um louvor que aqueles... além do céu azul, né? Que diz: e enfim eu poderei tocar em Jesus. Irmãs, quando eu ouço esse louvor, Deus fala ao meu coração: eu vou tocar em Jesus, eu tenho que me preparar para tocar em Jesus, eu tenho que esquecer os traumas, eu tenho que esquecer as angústias, as decepções, os problemas, porque o meu foco tem que ser Jesus, o meu foco tem que ser a eternidade. Nós precisamos confiar nessa palavra de Deus. Nós precisamos da Bíblia, sabe? Ela não ignora o sofrimento. E Deus, Jesus até disse no mundo: vós passareis por aflições, é verdade, nós vamos passar, mas nós somos muito mais do que essas guerras que nós passamos, que nós enfrentamos. Nós temos a vitória de Deus em nossas mãos, sabe? E a Bíblia ela é cheia de relatos de pessoas que enfrentaram traumas, mas elas encontraram força e cura em Deus, irmãs. A palavra de Deus nos ensina a lidar com as emoções de forma saudável e a buscar o consolo de Deus. As nossas emoções são milhares aqui dentro. Elas ficam fluindo. Do nada a gente fica triste. Do nada a gente sente angústia. Parece que o coração vai sair. Parece que o coração não cabe aqui dentro do peito. Mas basta nós olharmos para essa palavra, buscarmos a Deus e dizer: Deus, tira essa angústia do meu coração, porque homem nenhum pode tirar, mas Deus pode. Deus está dizendo: olha, você pode ter uma vida saudável. Irmãs, quando a minha irmã morreu, 2 anos depois, em total desespero, eu peguei um avião e fui para a Inglaterra. Ver o que podia acontecer comigo e nada melhorava. E quando eu estava passeando na cidade, sem rumo, eu ouvi a voz de Deus dizendo: ei, chega, você tem uma vida abundante, você está viva, vai viver a sua vida. Olha que coisa gloriosa. Irmãs, isso foi tão forte na minha vida que eu escrevi um livro contando essa história. É lindo, Deus é lindo, Deus é lindo. Sabe, Davi, irmãs, olha, me veio a memória, Davi, irmãs. Davi disse assim: quando eu temer, hei de confiar em ti. Quando eu temer, hei de confiar em ti. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. As irmãs estão entendendo essa mensagem?
Olha, irmãs, Deus expressou, Deus não, Davi expressou, abriu seu coração, expressou seus traumas, suas angústias nos salmos. Ele não escondia as suas dores, não, mas ele buscava o consolo de Deus. Tudo bem, você não quer contar a sua luta para o pastor da igreja, você não quer contar para a irmã, você não quer contar para ninguém, conta para Deus, irmã, e vai ser feliz que esse Deus nosso é um Deus poderoso, é um Deus que pode mudar cenário. Você se lembra de um salmo? Eu acho que é o Salmo 37, que ele diz assim: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, ele o fará. Entregue o teu caminho, irmão. Irmã, eu sei que a gente vai passar luta, sei que a gente vai passar angústia, sei que a gente vai ficar triste. Não tem nada aqui que a gente vai fazer, não. Isso tudo nós vamos fazer. Mas quando você estiver no meio da angústia, no meio da tristeza, naquela pessoa que te feriu profundamente, lembra disso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele fará. Davi também nos ensina a importância de entregar as nossas mágoas, nossos ressentimentos. Para quem? Para Deus. Não deixando que eles endureçam o nosso coração. Ah, eu não falo mais com a irmã. Ah, eu não falo mais com o irmão. Ah, eu não quero falar com alguém da minha família. Ah, eu não falo com a minha vizinha. Irmãs, onde está o nosso testemunho? O nosso coração não pode se endurecer. Nós somos servas do Deus Altíssimo, do Deus maravilhoso. Nosso coração não pode. Deus deseja transformar essas feridas que nós temos em algo que possamos usar para o bem, para a glória dele, como fez com José, irmãs. Eu vou repetir isso, irmãs. Deus deseja transformar o que está machucado, o que está ferido aqui dentro de nós, para nós usarmos isso para o bem. Lembra o que José falou? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus fez para o bem. Então, essas feridas, essas dores que nós temos, irmãs, elas precisam ser retiradas de dentro de nós. Nossa oração com o nosso joelho no chão, para o bem, irmãs, para o bem. Irmãs, eu escrevi esse livro, lancei esse ano, depois de 30 e poucos anos. Deus me permitiu lançar esse livro esse ano. As irmãs não têm ideia de quantas pessoas têm sido abençoadas. Quantas pessoas têm sido abençoadas. Então, aquilo que era uma mágoa dentro de mim, eu tirei de dentro de mim. Deus me deu a capacidade para escrever um livro que está abençoando vidas. Mas, irmã Adriana, como é que eu vou superar os traumas? Como é que eu vou seguir em frente? Foi muito forte o que aconteceu comigo. Forte é o que Deus vai fazer por você, te levando para morar nas mansões celestiais. Você vai andar em rua de ouro. Isso aqui é forte. Feliz somos nós. Tivemos a oportunidade de ter esse conhecimento que as pessoas não têm, as pessoas não estão, as pessoas sabem que Jesus vai voltar, as pessoas sabem de tudo, mas elas não seguem a Jesus, e nós temos o privilégio de estar perto desse Deus, perto desse Jesus que nos ama, que deu a vida dele em prol das nossas vidas, para a nossa salvação. Então, irmãs, como que eu vou me livrar disso, irmã Adriana? Eu vou deixar aqui um psicanalista, algumas dicas para ajudar. Assim como o médico te dá um remedinho do coração, a irmã Adriana, como psicanalista, também vai te dar uns remedinhos aqui hoje. Primeira coisa que você tem que fazer, reconheça, faça como Davi, expresse a sua dor. Não é vergonha, queridas, admitir que você está machucada, não é vergonha, vai ser saudável para a sua vida. Deus nos convida a nós nos abrirmos a Ele. Oh, glória, aleluia. Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, e eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Eita, glória de Deus. Glória a Deus. Então, irmãs, abre o seu coração. Fale com Deus. Deus, eu estou com uma ferida enorme. Isso não sai da minha mente, isso não sai da minha mente. Mas, olha, reconheça, expresse, converse com Deus, ore.
que Deus vai ouvir sua oração, assim como ouviu a de Jeremias. A segunda dica que eu dou nessa tarde é: busque a paz, o descanso em Deus. Homem nenhum pode nos dar paz, tranquilidade, descanso. Só momentâneo, mas um descanso eterno, só o Senhor. Em vez de você focar nas feridas, sabe? Ficar remoendo, repetindo, vamos focar na paz, no conforto que Jesus nos oferece, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim: eu deixo-lhes a paz. É uma promessa de Deus para nós. E o que nós estamos fazendo? Não estamos recebendo a promessa de Deus? Deixo-lhes a paz, a minha paz, ele fala. Não a dou como o mundo a dá. Olha que lindo, irmãos. Não a dou como o mundo a dá. Oh, glória de Deus. Não se perturbem os seus corações. Não tenham medo. Oh, que coisa linda. Isso é maravilhoso, queridas. Isso é maravilhoso. Terceira dica. Está gravado, né, irmã? Depois vocês podem ouvir novamente. Pratique o perdão. Amém. Perdão. Não apenas perdoe quem te feriu. Perdoe a você mesmo. Perdoe a você mesmo pelo que você deixou de fazer para agradar o nosso Deus. Pelo que você também fez com os outros. Meu Deus, me perdoa. Não devia ter feito isso, mas agora eu sou uma nova criatura. Perdão é um processo de cura para todos nós. Não é apenas para quem nos feriu, mas é para nós. Sabe, você perdoa. Se a pessoa aceitar o perdão, amém. Mas se você liberou o perdão, você vai ter paz. Você vai acabar com esse sofrimento dentro de você. E a palavra do Senhor diz, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Tudo que nós queremos tem aqui na palavra do Senhor. Tudo que nós queremos. Não há nada na nossa vida que não esteja aqui. Olha a ordem que Deus dá. Isso é a ordem de Deus. Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Como também, olha, Deus te perdoa. Deus perdoou você. Deus mandou o filho dele para sofrer numa cruz. Será que nós aguentaríamos para salvar outra pessoa, irmão? Que Jesus fez por nós? Oh, glória! A quarta dica que eu vou deixar para vocês, irmãos. Viva um dia de cada vez. Confia no Senhor. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com o futuro. Não fica revivendo o passado. Viva o hoje. Porque Jesus pode voltar agora. Jesus pode voltar daqui a um minuto, um segundo. Pode voltar hoje à noite. Como você está vivendo o dia de hoje? Como você está vivendo o dia de hoje? Viva um dia de cada vez. Confiando tão somente em Deus. Coloque a sua esperança, queridos. Confiança em Deus diariamente. Ao amanhecer, quando você abrir os seus olhos, diz Deus, deitada ainda, diz Deus, eu estou colocando meu dia nas tuas mãos, eu confio, Deus, em ti. Deixa vir as guerras, porque nós vamos passando pela guerra. A gente passa pelas guerras. E a gente sabe que a vitória é certa. E quando você pensa, eu estou perdendo a guerra, pode ter certeza que Deus tem um plano melhor para a sua vida. Deus tem um plano. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É assim que diz lá em Mateus 6. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Mas nós estaremos fortalecidos, porque no dia de hoje nós nos fortalecemos. Quando essas preocupações chegarem, nós estamos prontas para guerrear e vencer. Quinta dica que eu vou dar.
Aceite que Deus pode transformar seu trauma em um propósito. Deus pode transformar seu trauma em um propósito. Assim como Deus fez com José. A gente olhando aos olhos humanos diz, como Deus permitiu que isso acontecesse com José, que os irmãos odiassem José, tirassem sua roupa, humilhação, jogaram numa cova, deixaram ele sem água, venderam como escravo. Olha, foi preso, tanta coisa horrível aconteceu, mas Deus tinha um propósito. Deus transformou tudo aquilo, toda aquela dor de José, num propósito. Num propósito. Assim como Deus fez com José, vai fazer com cada uma de nós. Ele vai usar as nossas experiências para abençoar outros, para abençoar outras pessoas, para abençoar outras mulheres e fortalecer a nossa fé cada vez mais. São 5 passos, irmãs, para a gente sair desse trauma, superar, seguir em frente. O primeiro, vou repetir, reconheça e expresse sua dor, não guarde nada. Busque a paz e o descanso em Deus. Pratique o perdão. Viva um dia de cada vez, confiando em Deus. Aceite que Deus pode transformar o seu trauma, a sua dor, que Ele tem um propósito na sua vida. Jesus também experimentou dor, traição, abandono, especialmente Deus. Mesmo assim, Ele perdoou e amou até o fim. Continua nos amando. Ele é o maior exemplo, ele é o maior exemplo para nós de como enfrentar e vencer o sofrimento. Como Jesus sofreu por nós. Como sofreu? Jesus é o nosso consolador, é o nosso ajudador. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Olha que bênção. Jesus está dizendo, ei, essa dor sua, ei, essa angústia, esse trauma, esse problema tão grave que você passou e que dói, que está ferido. Jesus está dizendo, ei, vinde a mim, você que está com todos esses problemas, porque eu vou te aliviar. Isso é outra promessa de Deus para as nossas vidas. É a promessa de Deus. Está difícil, está complicado? Se jogue em Jesus. Porque Ele vai aliviar. Ele vai aliviar. Entregue os traumas a Deus, irmãos. Ele oferece conforto. Ele oferece paz. Ele oferece esperança. Que só pode ser encontrada nele. Só pode ser encontrada em Jesus. E nessa tarde, se tem um coração ferido, que Deus cure, que alivie os traumas, que alivie os problemas, a depressão, a ansiedade, a tristeza, que dê força para seguir em frente, confiando tão somente no poder restaurador de Jesus. Mas eu sempre digo assim, Deus nos amou tanto, Deus nos amou tanto, 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 tanto. Meu coração arde por Deus, porque olha, Deus criou a terra, Deus criou um lindo jardim, Deus colocou o homem lá, o homem desobedeceu a Deus, Deus tirou do jardim, Deus o matou, Deus continuou falando com o homem, a humanidade cresceu, começaram a ir contra a Deus, veio dilúvio, levou todo mundo. Eu digo que essa é a nossa última esperança, Jesus Cristo. A volta de Jesus é a nossa última esperança, é a última esperança para a humanidade, não tem outra. É Jesus voltar e acabou. Ainda tem tempo. Jesus voltou e acabou. É a última chance. A palavra do Senhor é clara. Então essa é a última chance. Deus ouviu Noé.
disse, tá bom, Noé, entra na arca, você e seus filhos, sua esposa. E deixou que o mundo de novo tivesse mais e mais e mais e mais pessoas. Mas nós só temos agora o Senhor. Só temos o Senhor, então nós precisamos estar alinhados com a palavra do Senhor. Viver a palavra do Senhor. Deixar de se preocupar com o passado. Deixar de se preocupar com o presente. Viver o hoje, porque é o hoje que vai nos levar para o céu. É o hoje que vai nos levar para a eternidade. É o hoje que vai tirar todo esse sofrimento, toda essa angústia, toda essa dor da nossa vida. Isso aqui não vale nada. Nós vamos ser transformados. Vai ser glorioso. A palavra do Senhor diz que Deus vai nos chamar para vir sentar à mesa e Ele vai nos servir. Já pensaram nisso, irmãs? E assim, eu agradeço essa rica oportunidade. Que Deus abençoe todas, em especial a irmã Silvana, que me convidou, né?